entre invernos e cartas. Isabel trabalhava como jornalista de viagens em São Paulo, mas nos últimos meses, a rotina havia perdido o brilho. Seu relacionamento de 5 anos chegou ao fim de maneira amarga, e cada canto do apartamento parecia carregado de lembranças. Era dezembro, e enquanto a cidade se enfeitava com luzes natalinas, ela se sentia cada vez mais apagada. Numa madrugada insones, navegando pela internet, Isabel encontrou um site de intercâmbio de casas. A ideia parecia absurda à primeira vista: trocar de lar com um desconhecido em outro país por algumas semanas. No entanto, quanto mais olhava para seu apartamento solitário, mais atraente a ideia se tornava. Sem pensar demais, ela preencheu um cadastro. Do outro lado do Atlântico, em uma pequena vila nos arredores de Edimburgo, na Escócia, vivia Andrew. Escritor de romances, ele enfrentava um bloqueio criativo e um coração partido. A noiva o havia deixado meses antes, levando consigo não apenas a aliança, mas a segurança de um futuro que ele acreditava sólido. Seus dias se resumiam a pilhas de rascunhos inacabados, longas caminhadas pelo campo gelado e noites silenciosas em frente à lareira. Quando recebeu a proposta de Isabel para trocar de casa por 3 semanas, Andrew sorriu pela primeira vez em meses. Talvez o que eu precise seja ver o mundo pelos olhos de outra pessoa, pensou. 2 dias depois, Isabel desceu de um trem em Edimburgo, com uma mala pesada, um coração ansioso e um cachecol vermelho que contrastava com o branco da neve. A vila parecia saída de um conto de fadas. Casas de pedra, chaminés fumegando, ruas estreitas iluminadas por lampiões. Ao abrir a porta da casa de Andrew, foi recebida pelo calor de uma lareira ainda acesa e pelo cheiro de café recém-moído. Ele havia deixado tudo preparado em uma carta educada de boas-vindas. Já Andrew, ao chegar ao apartamento de Isabel em São Paulo, foi abraçado pelo caos caloroso da cidade. O contraste com sua vila escocesa era brutal. Buzinas, cores, pessoas apressadas, o sol forte de verão. No entanto, ao explorar o apartamento de Isabel, notou um detalhe encantador: uma caixa cheia de cartas e bilhetes guardados em uma gaveta. Ele não resistiu a ler 1 ou 2. Pequenos fragmentos de pensamentos que ela nunca publicara em lugar nenhum. Era como encontrar pedaços da alma de alguém. Isabel se perdeu na beleza da vila escocesa. Caminhava diariamente até a pequena livraria local, onde passava horas olhando prateleiras cobertas de poeira e ouvindo histórias dos moradores. Foi ali que conheceu Margaret, uma senhora falante que lhe contou tudo sobre Andrew. Um rapaz doce, mas triste, está sempre escondido atrás dos livros. Na mesma semana, enquanto Isabel se acostumava ao frio, Andrew recebeu uma ligação de Margaret. Ela, intrometida e encantada com a estrangeira, comentou: Você não vai acreditar, Andrew. A moça que está na sua casa é adorável. Sabe, vocês combinariam muito bem. Ele riu, incrédulo. Como poderiam combinar, estando a milhares de quilômetros de distância? Mas naquela noite, ao abrir o e-mail, encontrou uma mensagem de Isabel. Olá, Andrew. Espero que esteja aproveitando São Paulo. Sua casa é um refúgio incrível. Obrigada pelas cartas e pelo café. Hoje andei pela vila e me senti estranhamente em casa. Ele respondeu de imediato, e assim começou uma troca de mensagens que rapidamente se tornou diária. As conversas entre eles fluíam como se já se conhecessem há anos. Isabel falava das ruas caóticas de São Paulo, dos vendedores de flores na esquina, do cheiro de chuva de verão. Andrew descrevia a neve cobrindo os telhados, o silêncio das manhãs geladas, o gosto de chocolate quente diante da lareira. Um vínculo se formava invisível, mas intenso. Certa noite, Isabel escreveu: Sinto que estou vivendo dentro de um livro seu. A cada carta sua, descubro um pedaço do que perdi em mim mesma. Andrew, tocado, respondeu: E eu sinto que estou conhecendo minha própria vida através dos seus olhos. Talvez seja isso que eu precisava para voltar a escrever. E voltou. As páginas começaram a se acumular em sua mesa. O bloqueio criativo desaparecia, substituído por uma inspiração nova, alimentada pela voz de Isabel que atravessava continentes. Apesar da conexão crescente, havia o medo da realidade. Andrew hesitava em propor um encontro, e Isabel temia que tudo se desmoronasse ao sair do campo seguro das cartas. Um dia, ela foi até a praia próxima da vila escocesa. O vento era gelado, o mar bravo, mas havia uma paz que não sentia há anos. Pegou o celular e, impulsivamente,
Ligou para Andrew. A ligação caiu em meio ao barulho da cidade de São Paulo. Ele atendeu surpreso, e durante minutos falaram sem parar, rindo nervosos, interrompendo-se. No fim, ficaram em silêncio por alguns segundos. Foi Isabel quem sussurrou. Acho que sinto sua falta, mesmo sem nunca ter te conhecido de verdade. Do outro lado, Andrew fechou os olhos, tentando guardar aquela voz. Eu também, Isabel. Mais do que deveria. As semanas passaram rápido demais. O fim do acordo de troca de casa se aproximava, e com ele a inevitável separação. No último dia, Isabel recebeu uma nova carta de Andrew, deixada propositalmente escondida em uma gaveta da casa. Era curta, mas arrebatadora. Não sei o que virá depois disso, mas sei que você trouxe de volta algo que pensei ter perdido para sempre. Esperança. Se nossas vidas se cruzarem novamente, quero acreditar que não será por acaso. Com o coração acelerado, Isabel embarcou no voo de volta ao Brasil. Andrew, do outro lado, fez o mesmo trajeto de retorno para a Escócia. O mundo parecia grande demais de repente, e a distância, cruel. No entanto, algumas semanas depois, Isabel recebeu um envelope em sua caixa de correio. Era um manuscrito inacabado de Andrew, acompanhado de uma única frase escrita à mão. Talvez essa história só faça sentido se você estiver no final dela comigo. Isabel segurou a carta contra o peito, sem saber se deveria rir, chorar ou comprar uma passagem para Edimburgo naquele mesmo instante. O envelope com o manuscrito de Andrew repousava sobre a mesa de Isabel há dias. Ela o abria, lia e relia as páginas, tentando encontrar nas entrelinhas alguma resposta para o turbilhão em seu coração. Cada frase parecia carregada de intenções escondidas. Cada diálogo inventado soava como uma confissão. Ela andava pela sala inquieta. O relógio marcava quase meia-noite, mas o sono era impossível. Pegou novamente o papel, e a caligrafia dele parecia saltar das páginas. Talvez essa história só faça sentido se você estiver no final dela comigo. Era quase uma proposta, mas não completamente. Era um convite, mas cheio de hesitação. O que ele queria dizer com aquilo? Isabel nunca fora impulsiva, mas percebeu que, se não fizesse algo agora, perderia a chance de viver um amor que parecia raro demais. Abriu o computador, respirou fundo e escreveu um e-mail curto. Andrew, se essa história precisa de mim no final, talvez seja a hora de descobrirmos se conseguimos escrevê-la juntos. O que você acha de começarmos pelo início? Ela não dormiu naquela noite. Andrew recebeu o e-mail pela manhã, enquanto caminhava pela beira do lago gelado perto de casa. O frio cortava seu rosto, mas o calor das palavras de Isabel o fez parar no meio da estrada, rindo sozinho, como um adolescente. No mesmo instante respondeu: Então venha. Ou me deixe ir até você. Mas não podemos continuar vivendo apenas entre páginas e cartas. Escolha o lugar, Isabel. Eu estarei lá. Ela não precisou pensar muito. Respondeu quase imediatamente: Edimburgo, na semana que vem. No avião, Isabel encarava a janela com o coração disparado. O céu era uma imensidão de nuvens, e ela se perguntava se não estava cometendo uma loucura. Viajar para encontrar um homem que só conhecia através de cartas? E se tudo for diferente pessoalmente? E se a magia desaparecer quando estivermos frente a frente? Mas logo lembrava da sensação que tinha ao ler suas palavras, da honestidade que ele transbordava, da conexão inexplicável. Aquilo não podia ser apenas imaginação. Enquanto isso, Andrew arrumava a casa com nervosismo. Organizou os livros, trocou a lenha da lareira, preparou o chá de hortelã, lembrando-se de um e-mail em que Isabel confessara amar esse sabor. E pela primeira vez em meses, encheu os vasos com flores frescas. O aeroporto de Edimburgo estava movimentado, mas Isabel o avistou quase de imediato. Andrew usava um casaco de lã escuro, o cabelo bagunçado pelo vento, os olhos claros fixos na saída. Quando finalmente se encontraram, não houve palavras. Apenas um abraço longo, hesitante no início, mas que logo se tornou firme, como se sempre tivesse existido. Então você é real. Ele murmurou, encostando a testa na dela. Isabel riu, com lágrimas nos olhos. Eu também estava começando a duvidar. As semanas seguintes foram um turbilhão. Caminharam juntos pelas ruas de pedra da cidade antiga. Visitaram livrarias escondidas. Beberam vinho em tavernas iluminadas por velas. Andrew a levou até a praia que costumava frequentar sozinho.
Juntos, escreveram nomes na areia gelada, enquanto o vento os envolvia. À noite, sentavam-se diante da lareira, conversando até o amanhecer. Andrew lia trechos de seu manuscrito, e Isabel sugeria mudanças, ideias, diálogos. Era como se a história deles tivesse começado muito antes, e agora apenas encontrasse sua forma. Mas mesmo nos momentos de alegria, uma sombra pairava sobre eles. Isabel precisava voltar para o Brasil em poucas semanas. Numa noite em que a neve caía pesada, Isabel observava a janela inquieta. Parece que quanto mais me sinto parte daqui, mais próximo está o momento de ir embora. Andrew segurou sua mão. Talvez você não precise ir. Ela o encarou surpresa. Minha vida está no Brasil, Andrew. Minha família, meu trabalho, tudo. Ele suspirou. E a minha está aqui. Mas não posso ignorar o que sinto. Não depois de tudo que vivemos, mesmo em tão pouco tempo. O silêncio se alongou. Apenas o crepitar da lareira preenchendo o espaço. O que fazemos então? Isabel perguntou com a voz embargada. Andrew não respondeu. Apenas a puxou para um abraço apertado, como se quisesse guardar aquele instante para sempre. O dia da partida chegou rápido demais. No aeroporto, Isabel tentava ser forte, mas cada passo era uma despedida silenciosa. Andrew a acompanhou até o portão de embarque. Seus olhos diziam o que as palavras não conseguiam. Talvez essa seja só uma pausa, não um fim. Ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Então me prometa uma coisa, Andrew. Continue escrevendo. E quando terminar essa história, mande para mim. Assim eu saberei se ainda existe um nós nela. Ele sorriu, ainda que com dor. Prometo. O beijo que trocaram foi lento, carregado de tudo que não tiveram tempo de viver. De volta ao Brasil, Isabel retomou sua rotina, mas tudo parecia diferente. Ela escrevia artigos de viagem, mas seu coração ainda estava nas ruas frias de Edimburgo, até que, uma tarde, encontrou uma caixa diante da porta de seu apartamento. Dentro dela, havia um manuscrito finalizado de Andrew. Na capa, um título simples, Entre Invernos e Cartas. E na última página, apenas uma frase escrita à mão. O próximo capítulo depende de você. Isabel fechou o livro com lágrimas nos olhos, sentindo que a decisão mais importante de sua vida estava prestes a ser tomada. O telefone tocou. O nome na tela fez seu coração disparar. Andrew. Ela respirou fundo antes de atender. O telefone tocava, e cada segundo parecia esticar-se em um silêncio eterno. Isabel encarava o visor com o nome de Andrew iluminado. Quando finalmente atendeu, sua voz saiu trêmula. Alô? Do outro lado, a respiração dele era quase um suspiro. Isabel, terminei o livro, mas ainda não sei se consigo terminar a história da gente. Ela fechou os olhos, sentindo o coração apertar. Eu recebi seu manuscrito. Li cada página e percebi que não quero ser apenas um personagem. Quero ser real na sua vida. Houve um silêncio longo, quebrado apenas pelo som da respiração emocionada de Andrew. Então venha. Ele disse com firmeza inesperada. Não para uma visita. Venha de verdade. As palavras ecoaram dentro dela como um trovão. Deixar o Brasil? A família? Os amigos? A carreira? Era uma decisão que parecia impossível, mas ao mesmo tempo, uma clareza nasceu em seu peito. Ela já não pertencia apenas ao seu mundo antigo. Nos dias seguintes, Isabel mergulhou em reflexões. Conversou com a mãe, que, para sua surpresa, não tentou impedir. Filha, o amor não aparece assim todos os dias. E você sempre disse que queria escrever sua própria história, não apenas relatar as dos outros. Talvez esse seja o começo do seu livro mais importante. Essas palavras foram decisivas. Isabel pediu uma licença do jornal. Vendeu o que podia, guardou lembranças importantes em uma caixa e comprou uma passagem só de ida para Edimburgo. O inverno ainda dominava a Escócia quando Isabel desembarcou. A neve cobria as ruas e o vento gelado fazia seu cachecol voar, mas ela mal sentia o frio. Andrew a esperava na mesma saída do aeroporto onde se viram pela primeira vez. Só que desta vez não havia hesitação. Quando a viu, correu em sua direção, e o abraço foi tão intenso que parecia colar duas metades que haviam estado separadas. Você voltou? Ele murmurou incrédulo. Isabel sorriu com lágrimas nos olhos. Não voltei, Andrew. Eu vim para ficar. Os meses seguintes foram de adaptação, mas também de descobertas. Isabel começou a trabalhar em uma pequena editora local,
traduzindo livros e escrevendo artigos para revistas de viagem. Andrew, inspirado como nunca, publicou Entre Invernos e Cartas, que logo conquistou leitores na Escócia e no Brasil. Juntos, reformaram a casa dele. Ela encheu o jardim de flores, ele organizou uma sala só para os manuscritos e livros dela. Às vezes ainda discutiam, brigavam por detalhes bobos, como quem deixava a caneca vazia sobre a mesa. Mas ao fim do dia riam, porque sabiam que tudo aquilo fazia parte de algo muito maior. Certa noite, diante da lareira, Andrew tirou do bolso uma pequena caixinha. Não disse nada, apenas abriu, revelando um anel simples, de prata. Não quero que você seja apenas a inspiração da minha história. Quero que seja a minha história, para sempre. Isabel chorou e disse sim, antes mesmo de deixá-lo terminar a frase. No verão seguinte, durante uma visita ao Brasil, Isabel levou Andrew para conhecer sua família, suas ruas favoritas, seus sabores de infância. Ele se apaixonou pelo calor humano, pela música, pelas cores, e enquanto caminhavam de mãos dadas pela praia, ela percebeu que não havia perdido nada ao partir. Apenas ampliara o mundo. Agora tinha 2 casas, 2 terras, 2 culturas, e um amor que ligava tudo. O livro de Andrew continuava a ganhar leitores. Muitos escreviam cartas, perguntando se a história era real. Eles nunca confirmavam, apenas respondiam com um sorriso. Algumas histórias não precisam de explicação, apenas de um final feliz. E assim foi.